O Cordeiro se entregou, morreu em meu lugar. O seu sangue derramou naquela cruz pra me salvar. O Rei venceu a morte lá na cruz, e hoje eu me alegro em sua luz. Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus. O Cordeiro se entregou, morreu em meu lugar. O seu sangue derramou naquela cruz pra me salvar. O Rei venceu a morte lá na cruz, e hoje eu me alegro em sua luz. Ele é Jesus, 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 Ele é Jesus.
é Jesus, Ele 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 é Jesus, Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus. A mensagem de hoje tem como tema prepare-se. E você vai entender por que essa necessidade de preparação. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, do verso 1 ao verso 11. Diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra e eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor nos revele aqui o poder do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém e amém. Verso 1. Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei. Quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. O que Paulo pregava? O evangelho. Não era testemunho, não era historinha, não era história da carochinha. Né? Havia um padre, com todo respeito à pessoa deste homem e a todo respeito à vida dele e a tudo que ele fazia, já falecido, mas está na internet várias mensagens dele, e ele era muito conhecido como aquele que contava historinha que fazia o povo rir. E um dia eu peguei lá, porque tinha uma palavra que me chamou a atenção, eu peguei, comecei a ouvir o que ele estava falando. E a história toda dele, que ele queria trazer uma lição, era sobre o papel higiênico. Né? Então ele criou toda uma historinha sobre o papel higiênico, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu fiquei assim, meu Deus, e tanta gente, milhares de pessoas ouvindo, e rindo, 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 rindo. Isso também está acontecendo no mundo evangélico, né? O povo quer rir, o povo quer palhaçada, o povo quer lambança, né? Paulo diz, irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. O que é pregado? O evangelho. O que é recebido? O evangelho. No que eu fico firme? No evangelho. Esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção. A palavra evangelho, em grego, é evangelion. E a palavra que Paulo utiliza para pregado, né, o evangelho pregado, é evangelizo. Ou evangelizo. É a mesma palavra. Ou seja, pregar o evangelho é evangelizar. Evangelizar é pregar o evangelho.
A pregação do Evangelho é levar as pessoas a conhecerem o centro do Evangelho. Existem muitos temas necessários na fé cristã e para a vida cristã. Existem muitos temas, mas nenhum deles salva e liberta a pessoa do poder do pecado, a não ser o Evangelho. Então, quando Paulo diz, eu tenho-vos pregado o Evangelho, ele diz, eu tenho evangelizado o Evangelho, eu tenho trazido para vocês, através de uma boa notícia, a boa notícia. Eu quero que vocês conheçam qual é o centro do Evangelho. E a gente tem que parar de achar que é ser muito piegas, é ser muito old school, né? Muito velho. Ah, não... eles pregam muito assim. Eu já fui chamado assim, quando eu morava no Canadá, dentro de uma igreja, eu era o pastor da igreja, e um dos pastores que já estavam lá me disse isso na minha cara. Falou, você é muito old school, né? Velha escola, você é muito antigo, você é da turma anterior, né? Eu não, eu sou jovem. Ele pintava o cabelo, um dia ele estava vermelho, outro dia estava verde, era a coisa mais linda do mundo. E ele aparecia assim, parecia um pavão na igreja, né? Porque ele tocava muito bem, cantava muito bem, né? E aí as pessoas ficavam todas, e os jovenzinhos, ai, que coisinha mais linda, né? Não serve para nada, não serve para nada. Paulo disse, verso 1, de novo, irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Ou seja, o evangelho pregado é o evangelho que foi recebido pelos coríntios. Então, o que eu recebo pela fé? Eu recebo a palavra do evangelho, a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho traz fé ao meu coração. E uma vez que ela traz fé ao meu coração, eu recebo a Cristo como meu Salvador. Então, o receber, ele fala em vocês receberam, vocês permaneceram nele. Vocês estão firmes naquilo que vocês receberam. O que é receber? É aceitar a verdade do Evangelho. É não rejeitar, não deixar de obedecer. E o que é estar firme? É ficar firme, permanecer, não abandonar aquele posto. Quando você recebe o Evangelho entra na sua vida, o Evangelho começa a mudar a sua história. Por que muda, gente? Porque nós vivemos longe do Evangelho, né? Longe dos princípios de Deus, longe da vontade de Deus. Quando o Evangelho é aceito em nós, nós queremos viver em função desta palavra, em função deste Evangelho e viver uma nova história. Essa nova história tem princípios estabelecidos. Por isso que chama o reino de Deus. O reino é de Deus, não é nosso. Não é o reino dos homens, é o reino de Deus. O reino de Deus tem um rei, esse rei é Deus. E esse rei, ele estabelece regras, vida, né? Estabelece princípios de relacionamento, princípios de negócio, princípios de família, princípios de edificação de vida e assim por diante. Então, quando Paulo diz, vocês receberam o Evangelho e vocês ficaram firmes nesse Evangelho, ele está nos inspirando aqui a uma história diferente. O Evangelho que eu recebo é no Evangelho que eu ando. Porque senão acontece o quê? Acontece o que tem acontecido muitas vezes. A pessoa diz, eu recebi Cristo na minha vida. Ah, que legal. Mas por que você vive uma vida fora do plano de Deus? Ah, não, sabe o que é? Não sei o quê, mas eu tenho fé. Eu sou uma pessoa de fé. Não é assim. Eu preciso receber o Evangelho e permanecer no Evangelho. Nós recebemos o Evangelho de Jesus Cristo e permanecemos nele com perseverança, enfrentando os desafios da vida, a descrença dos outros, as adversidades e todo o questionamento sobre a fé. O que eu quero dizer é que quando você recebe o Evangelho de Cristo e começa a viver em função desse Evangelho, você passa a ser quase que um inimigo público número 1. Por quê? Porque as pessoas vivem fora do Evangelho. Você vai falar da ética cristã. A ética cristã são os princípios fundamentais. E a moral cristã é aquilo que eu faço, o meu comportamento. A moral cristã não é a moral desse mundo. Completamente diferente. São duas coisas completamente diferentes, né? Nesse mundo, acredita-se em mentira. A moral cristã não tem mentira.
Nesse mundo acredita-se em perversões, promiscuidades, prostituição, adultério. No Evangelho não existe isso. Nesse mundo se vive uma vida baseada nos desejos. No Evangelho se vive uma vida baseada na vontade de Deus. São duas coisas completamente distintas. Quando você recebe o Evangelho e permanece no Evangelho, começa a sua briga. A luta começa com o mundo. Claro que a gente não vai sair brigando com ninguém, mas a ideia é que são coisas diferentes, elas não combinam. E como é que Paulo chama esse Evangelho? Verso 2, por meio deste Evangelho vocês são salvos. Por meio deste Evangelho vocês são salvos. Não tem a pregação de como cortar o cabelo, não leva para a salvação. A pregação de como fazer comida não leva, porque tem uma turma aí que está fazendo isso, né? A pregação que só leva a dar risada não leva para a salvação. O que leva para a salvação é o Evangelho. E a gente precisa entender o que é o centro do Evangelho. Veja no versículo 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. Como é que Paulo começa a descrever o Evangelho? Número 1. O Evangelho tem Cristo como centro. Esse Cristo morreu pelos nossos pecados. Esse Cristo foi sepultado segundo as Escrituras. E esse Cristo ressuscitou segundo as Escrituras. Qual que é o centro do Evangelho? O Evangelho, o centro do Evangelho é Cristo. Sem Cristo não tem pregação que salve. Deu para entender isso ou não? É o seguinte, tem muita gente que está pregando por aí, ou se diz pregador, ou se chama disso, chama daquilo. E sabe o que eles trazem? Eles trazem uma mensagem de autoajuda. Revestida de uma linguagem evangélica. Certo? Então, ao invés daquela mensagem de autoajuda, tipo, acredite em você, você é maravilhoso, você vai vencer, você vai ficar rico, isso aqui, ele diz assim, ó, você é uma pessoa especial. Teve alguém que chegou a dizer que você é mais especial do que Jesus. Olha que absurdo. Beira a heresia, né? Beira não, já é heresia, é claro. Né? Então, entendendo onde é que eu quero chegar? O tema da nossa mensagem é prepare-se. Por que prepare-se? Você vai ver daqui a pouco. Porque se você não tiver o Evangelho como o centro da sua vida e da sua pregação, e Cristo como centro do Evangelho, você não aguenta o que vem por aí. Você não suportará o que vem por aí. Então, quando Paulo diz, por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Ou seja, não é um assentimento mental, não é uma transformação emocional. É algo que precisa de trabalho, que precisa de esforço. A Bíblia fala sobre isso. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Por que esforçai-vos? A coisa não é só na festa? Não tem festa nenhuma aqui. O que tem é o seguinte, você sem Cristo está morrendo, indo para o inferno. Se você entregar a sua vida a Cristo, você vai ter uma vida nova. Mas se você entregar a sua vida a Cristo sem permanecer na palavra, você creu em vão. É isso que Paulo está falando. Por isso que você encontra muita gente que diz, eu sou desviado do Evangelho. Não é desviado, é nunca se entregou. Teve simplesmente uma decisão mental. Eu estou frequentando agora uma igreja evangélica. Teve gente que já disse isso para mim, eu já frequentei igreja evangélica, igreja católica, espiritismo, candomblé, isso, aquilo, outro, não sei o quê e tal, e agora eu tô aí pensando na filosofia. A pessoa está em busca, né? É aquilo que a gente chama de um buscador, né? De um caçador de paz, está em busca de uma paz. Só que, por que ele fala, eu já passei por aqui, passei por ali,
Porque nunca o evangelho entrou na sua vida. Então, o evangelho que salva é o evangelho que precisa ser vivido. É o evangelho que precisa ser incorporado à nossa vida. Tiago, capítulo 1, verso 21, diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Veja, olha aqui, primeiro século. Os problemas eram os mesmos, as perversões, a maluquice toda, a imoralidade era a mesma, né? Às vezes pior e às vezes, né? Sei lá. O texto bíblico diz assim: livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Livrem-se disso. Então, quando eu aceito o evangelho, eu aceito viver uma nova história. Essa nova história não tem nada a ver com o mundo, não tem nada a ver com o ensino do mundo, não tem nada a ver com aquilo que o mundo acredita. Eu vou viver uma nova história. Por isso ele diz, aceitem com humildade. Lembra que eu falei, já em outro momento eu falei que a rejeição é motivada pela soberba. As pessoas que rejeitam a vida são soberbas, porque elas se acham maiores do que a vida. E a vida é Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Fechou, né? Então, o que está acontecendo com o nosso mundo? O nosso mundo está em constante transformação. Ele está passando por mudanças muito terríveis, né? E, ao mesmo tempo, profecias bíblicas estão sendo cumpridas. E aquilo que a Escritura fala do fim dos tempos, parece que a gente está começando a experimentar que existe aí um caminho que está afunilando para chegar naquilo que a Bíblia ensina, né? Guerras, rumores de guerras, pestes, etc., estão acontecendo, que são o princípio das dores, né? Agora, como é que eu vivo nesse meio? Como é que eu faço, né? Então, enquanto eu estou aqui anunciando e pregando, né, tem uma guerra acontecendo na Ucrânia, de uma grande potência mundial, que é a Rússia. Ninguém toca na Rússia. A Ucrânia sozinha tentando resistir, nenhum país foi lá bombardear a Rússia, né, porque sabe que vira a Terceira Guerra Mundial. E o medo é muito grande. Então está lá acontecendo e aquele povo sofrendo, e aí vem a China que não quer abrir mão de Taiwan, e Taiwan então se torna um peso, né, nesse meio todo, porque existe um apoio americano a Taiwan, mas Taiwan não é uma nação, está debaixo do poder da China, mas Taiwan quer a sua independência, e tudo acontecendo lá naquela região, né? E Israel e os palestinos continuam brigando, e míssil para cá e míssil para lá, e briga aqui, briga lá, e xingamento aqui, xingamento lá, e morre gente aqui, morre gente lá. A crise mundial econômica, aí não tem gás, a Rússia não quer liberar o gás, né, para a Alemanha, e a Alemanha sofrendo com isso, e ao mesmo tempo dizendo, e agora o que a gente faz? Mas ao mesmo tempo a Rússia levando gás para a Ásia. Gente, o rolo está montado, a situação vai espirrando na gente que está tão longe aqui no Brasil, né? Vai espirrando isso, vai espirrando, sem contar as epidemias. Então nós tivemos uma pandemia, mas esquecemos, durante a pandemia, nós esquecemos das grandes epidemias e das grandes enfermidades que ainda assolam o mundo, das doenças que matam, das doenças que destroem a humanidade, né? As pessoas que morrem por causa do cigarro. Tem gente ainda que morre por conta do cigarro, né? Com câncer de garganta, câncer de pulmão, enfisema pulmonar, né? Problemas sérios de trombose, etc. Tudo causado pelo veneno chamado cigarro. Ainda tem gente que fuma, né? E ninguém fala nada sobre isso. Tem gente que bebe ainda, e bebe demais, e bebe demais, e bebe demais, e pega o carro, enfia o carro num poste, ou enfia o carro em outro carro, e mata gente, mata famílias. E ainda tem gente matando gente dentro de casa.
pai que mata a esposa, ex-esposa, filho, neto. O que está acontecendo com esse mundo? Vamos dar uma olhada nas Escrituras Sagradas. Mateus 24, verso 3 a 14. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Alguma semelhança com o que estamos vivendo? Está aqui, dito por Jesus, né? Há 2000 anos atrás. Então, número 1, prepare-se. Tema da nossa mensagem, prepare-se. Estude a palavra de Deus com mais diligência. Peça para Deus encher você com o Espírito Santo. Viva uma vida de santidade, ou seja, viva de acordo com o Evangelho. Aquele Evangelho recebido é o Evangelho vivido. Aquele Evangelho que você aceitou é o Evangelho que você precisa viver. Viver em santidade, viver para a glória de Deus. Número 2, ame. Porque a Bíblia diz que o amor de muitos vai se esfriar, lembra? O amor, por se multiplicar a maldade, por aumento da maldade, o amor se esfriará. Agora, o que é que o Senhor Jesus ensinou quando perguntaram para ele: Senhor, qual que é o maior mandamento? Lá em Mateus 22, 37. Jesus respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, qual que é o segredo aqui? Amor. Ame as pessoas, ame seus filhos, ame seus netos, ame os seus vizinhos, ame as pessoas. Né? Anuncie o Evangelho. Aí você vai dizer: poxa, mas lá em Mateus diz que a gente vai ser odiado por causa do nome de Cristo. É verdade. E o que a gente faz? Continua amando. Porque no meio dessa perseguição, muita gente pode se converter por ver o poder do amor. A maior arma que existe nessa terra é o amor. Em 1 João 4, verso 7 e 8 diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Pense nisso. Número 3, persevere. Lembra que o texto bíblico diz: vocês receberam esse evangelho, vocês ficam firmes nesse evangelho? Persevere. 2 Timóteo 3, 10 e 11 diz assim: Mas você tem seguido de perto o meu ensino. Paulo falando para Timóteo. Você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. O que é essa mensagem? Né? Você não gostaria de receber uma mensagem dessa. Sabe por quê? Porque você diz assim: vai ter problema, vai ter perseguição, vai ter dificuldade, vai ter sofrimento. Mas Paulo diz assim: persevere.
Fique firme, não abandone o Evangelho de Jesus Cristo, não abandone o Senhor Jesus por conta dos seus desejos, por conta dos seus prazeres, por conta da perseguição, por conta do ódio das pessoas. Não abandone o Senhor Jesus. Número 4. Pregue o Evangelho. Não é isso que Paulo começou falando lá em 1 Coríntios capítulo 15? Prega o Evangelho. Ele prega o Evangelho. 2 Timóteo 4:2. Timóteo, ele diz lá, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Prepare-se. Prepare-se para ser uma pessoa que consiga passar por essas tribulações que vêm pelo mundo e ainda vêm maiores, com fé, com amor e com esperança. Vamos orar. Eterno Deus, nós não somos melhores do que ninguém e mais fortes do que ninguém. O Senhor é. Nós nos submetemos à Tua verdade e à Tua palavra. E assim queremos viver, em nome de Jesus. Amém e amém.